Como vocês estão? Como está o tempo por aí? Gente, eu tô com frio. Onde vocês estão aí? Está com frio? Quem tá sentindo frio já em junho? Nem é inverno e eu já tô com frio. Boa noite, Modenes. Bom dia, boa noite, Du. Boa noite, todo mundo. Gente, eu tô com frio. Onde vocês estão? Tá com frio? Como é que tá aí? Como é que tá meu áudio? Vocês estão preparados para a live de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um tema que geralmente aqui nas nossas lives as pessoas gostam bastante, constelação familiar. Costuma ser um tema bem bacana. Eu estou no sujo, aqui tá um pouco frio. E você é de onde? Tá frio aí? Boa noite. Boa noite, Saber Consciente. Boa noite, Raquel. Boa noite, como vocês estão? Como tá o áudio? Boa noite, Cris. Que bom que você tá em mais uma live da gente. Sempre bom ver você aqui. Gente, hoje o nosso bate-papo vai ser com a nossa terapeuta Flor do Seibo. Quem já conhece a nossa terapeuta? É maravilhosa, maravilhosa. Ela trabalha com vários atendimentos nas áreas do sagrado feminino, constelação familiar. Também trabalha com mesas, né? Mesa radiônica para prosperidade, para limpeza energética. Inclusive, eu já participei de uma das lives das mesas de prosperidade dela. Amo as mesas, já fiz com alguns terapeutas. Eu trabalho mais na área da psicoterapia e psicanálise. Então, essas áreas mais energéticas eu adoro fazer com os meus colegas aqui da ABRAP, que não teve a oportunidade ainda de conhecer. Quando a gente faz a live dos nossos parceiros, lá no feed deles, sempre tem os atendimentos. A gente ama ter você aqui também, Cris, é um prazer, obrigada. Olá, Jenny, boa noite todo mundo que está chegando. Hoje a nossa live é sobre constelação familiar. As crenças limitantes. Já vamos começar cortando a limitação, né? Vamos abrir as crenças possibilitadoras agora. Entender a influência da constelação familiar na nossa vida, como isso pode beneficiar, abrir fluxos, abrir a nossa visão. Boa noite, Ali, tudo bem? Nossa equipe ABRAP chegando aí, os nossos terapeutas. Sempre um prazer ter vocês por aqui, tá? E lembrando que toda semana a gente realiza live com terapeuta convidado. Vai ter um evento aqui nosso com alguns terapeutas convidados. Vai ser uma maratoninha de live. A última vocês gostaram bastante. Vamos fazer mais assim. Pelo menos uma por mês, um evento um pouco maior. Sempre trazendo temas de terapias, como a gente ter uma qualidade de vida melhor. Problemas não são maiores do que a gente pode suportar. A gente pode resolver os problemas, resolver de forma tranquila. E um bate-papo com um terapeuta nunca é demais. Então, nós estamos sempre aqui com a equipe maravilhosa. Flor, que prazer ter você aqui na nossa ABRAP. Boa noite, gente. Como vocês estão? Prazer é tudo meu. Devi conversar umas coisas bem interessantes para a gente, sabe, expandir essa nossa energia, esse nosso olhar para uma técnica incrível como a constelação familiar é. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui tá um pouco frio, Flor. E aí, tá frio? Olha, eu já trouxe o poncho de novo, tá? Eu precisei do poncho, porque aqui também está esfriando bastante. E, enfim, eu fui tomar um chimarrão, né? Fui tomar um chimarrão quentinho para esquentar o corpo, com esse friozão. E daí eu vim preparar. Eu sempre venho para a live desse jeito, gente. Vocês não conseguem chegar ali, mas tem agenda, tem livro, tem um monte de coisa que a gente, enfim, né, vai pontuando, que não quer esquecer e compartilhar, que é uma coisa muito interessante, muito importante para não fugir, porque sempre tem pessoas interagindo, perguntando e tal, para a gente não ir além do nosso tema. Primeiramente, eu quero agradecer a BRAP pelo espaço, aí todas as colegas que estão sempre juntos e as novas pessoas que eu sei que estão ali
de olho e que querem entender mais um pouco do que isso significa. O que esse movimento abraço significa, gente? Enquanto as pessoas vão entrando, Steph, eu vou tomar um minutinho para convidar as pessoas. Eu posso? Pode. Porque o que acontece? Eu acho que já gravei um vídeo faz alguns dias. Quando a gente termina uma formação, ou quando a gente está em uma formação nova, às vezes a gente fica um pouco assim, terminei, agora tenho certificado, e agora? E agora? Fica aquele ciclo de perguntas, sabe? E agora? Como é que siga a história? Então, gente, eu quero dizer, porque essa é a minha história, né? A Brati me abraçou, e eu também abracei ela assim, forte, forte, forte. E a gente vai construindo esses laços, e vai criando uma comunidade, e vai crescendo juntos. E a gente vai aprendendo muita coisa e vai compartilhando os nossos conhecimentos, vai também ganhar nosso selo de terapeuta registrado no site, onde você pode colocar o seu trabalho, as técnicas às quais você se dedica. Aí tem um contato direto com o terapeuta, as pessoas entram em contato diretamente comigo. Outro dia, até passei um print de tela de como que a pessoa escreve para mim, né? Entrei no site da Abrap, eu vi o seu contato, queria saber mais sobre essa terapia. E assim, é assim que acontece, então quero recomendar, é a palavra, tá? Eu quero recomendar a todo terapeuta que está se formando ou que acabou de se formar e que está nesse signo de pergunta e agora, venha com a gente, porque a comunidade é muito linda e a gente faz esses eventos, esses encontros onde a gente expande juntos a consciência, que esse é o sentido, né? A gente expandir mais um pouco, compartilhar o que um sabe, o outro está precisando, e ali vai. É uma grande corrente, é uma energia muito boa fluindo. Então, vamos que vamos. Eu estava falando sobre isso hoje, Flu, conversando com a equipe da Abrap, sobre qual é o nosso propósito. Nosso propósito é encontrar terapeutas que queiram ajudar pessoas e juntos na nossa plataforma as pessoas conhecer que existe terapia em várias áreas e poder achar um profissional de forma fácil. Quem aqui está na live não sabe, a Abrap tem uma plataforma própria que chama abrap.org, onde você que é terapeuta pode estar lá. E você que procura terapeuta também chega lá e vai encontrar de qualquer lugar aqui do Brasil. Nós temos terapeuta na Bahia, em Belo Horizonte, lá em Pernambuco, aqui em Santa Catarina a gente tem. Então, se você quer um presencial ou um online, no nosso site você já vai encontrar um terapeuta. E gratidão à comunidade que hoje eu participo, como diz a Flor, né? Que quando a gente chega aqui como terapeuta, a gente tem essa troca com os colegas. Eu que já participei de atendimentos com ela, só gratidão pela mesa, pela troca, por tudo, que isso também a gente desenvolve, né? Porque na carreira de terapeuta, como qualquer outra, a gente tem fases em que o terapeuta precisa fazer terapia e nada melhor do que estar já ali numa equipe que pode nos auxiliar. Então, assim, nós somos suspeitas para rasgar a seda da Abrap, mas é só agradecer mesmo por poder disseminar as terapias, poder divulgar os nossos amigos, poder estar aqui com vocês e poder ajudar alguém de alguma forma. Exatamente. E esse é o nosso trabalho muito maravilhoso. Ontem, eu não me lembro se foi ontem ou hoje que a gente conversava com a Lu ali no grupo, o quanto a gente abraçou vamos dizer assim, a oportunidade de a gente trabalhar em prol da luz, entende? De a gente se conectar cada vez mais com a luz e fazer que essa luz flua para todo mundo que está próximo da gente. Às vezes, nem é uma palavra. Talvez as pessoas que entram aqui, talvez elas não precisem exatamente isso, mas alguma coisa que foi falado aqui no encontro já fez sentido na vida dela, já mudou completamente o olhar. E esse aqui é o sentido, a gente compartilhar o conhecimento, a gente levar, talvez, sei que temos algumas dúvidas ali, que a Abrap abriu uma caixinha de perguntas sobre constelação, então vamos tentar responder tudo, tá? E abordar também essa questão da crença, gente. Gente, vocês não estão cansados de ouvir crença limitante na internet?
Eu acho que é o marketing. Essa palavra já virou um marketing forte, porque todo mundo carrega uma crença que limita e fala, nossa, sou eu. A identificação é muito rápida, né? Todos nós temos isso, somos humanos e sempre tem. O importante é nos libertar delas. Sim, o problema é que tem pessoas que me dizem assim, eu sei que tenho muita crença, mas não sei qual que elas são, então fica muito difícil tirar, sabe? É uma grande lista de um monte de coisas que eu não entendo o que que é. Então, ali é onde fica difícil para a gente. Eu vou dizer que, para mim, esse conceito de crença limitante, eu acho que chegou em 2018, uma coisa assim. Antes disso, nunca tinha ouvido falar. E crença, a palavra crença, ela estava muito vinculada ao religioso. Tipo assim, crença já era religião direto. Então, daí veio ainda... aí já era pesado, né? Quando falou em religião, já era uma coisa... Ai, que vem ali? E quando veio a palavra limitante, ai, Senhor... Porque aí, o que eu senti no primeiro encontro? Eu senti no primeiro encontro com a palavra, né, com a frase crença limitante, eu senti, tipo assim, eu tô amarradinha assim, e a crença limitante é tipo um arame, sabe, na minha volta, entendeu? Você precisa vencer, precisa quebrar, tem todas aquelas formas que vocês já ouviram na internet, precisa vencer, precisa quebrar, precisa deixar para trás. Você disse, mas não dá para tocar, não sei o que que é, então fica difícil para mim entender essa questão de crença limitante. Hoje vamos já dar um banho nessa questão, para começar. E o banho bem assim, gente. Até vou tomar de uma treinadora que eu tomei curso faz algum tempo atrás. Crença não existe, tá? Já vai logo, se você está passando mal por crença limitante, você já vai logo dizer para sua mente, crença não existe, gente. Crença é o que a gente acreditou como verdade. Opa, aí eu já começo a... Quais que são as minhas verdades? Aí a gente já começa a olhar mais, né? Como é que eu entendo que é uma família correta? Vamos entrar nesses termos da sociedade, correto, incorreto, né? O que eu entendo que é espiritualidade boa ou não? O que eu entendo que é um relacionamento bom ou não? Porque para uma pessoa, um relacionamento bom pode ser um casamento de 50 anos, mas para outras pessoas, tem alguns signos, sabe, de ar, os de fogo, eles gostam de ser livres, gente. Eles gostam de, sabe, viver a vida. Então, assim, tem pessoas que realmente elas não se encaixam no relacionamento de viver junto. Entendem o relacionamento de uma outra maneira. Então, o que eu acreditei como verdade? Porque aí vai percebendo já que cada um de nós tem o seu, né? Cada um de nós. Não, para mim uma comida boa é tal coisa. Nossa, nada a ver. Para mim uma comida boa é uma sopa. Nossa, nada a ver. Para mim uma comida boa é um churrasco, entendeu? Cada um tem o seu. Então, às vezes, o que pode acontecer? Às vezes pode acontecer que quando eu digo que só uma sopa é uma comida boa, e ela é muito boa porque faz frio e porque ela esquenta meu corpo e tal, daí eu não me abro para alguma outra comidinha do inverno, que também pode ser muito boa. Um caldinho de lentilha, sabe? Feijão, sei lá, outras coisas. Um locro, né? Que é uma comida argentina. Não, só sopa muito boa. O resto, e daí eu perco a visão da geral, eu perco a visão das infinitas possibilidades que tem à minha volta, porque eu acreditei, porque eu dei força no que aquilo é o único que me faz bem. Então, assim, é necessário desapegar da crença limitante, é necessário, tá? E dar um pulinho à frente para aquela pessoa que fala assim, eu acredito que eu só sei fazer isso. Já fez uma bolha ali, sem experimentar, sem olhar outra coisa, sem pôr a mão e tentar. Já, eu acredito que essa... Então, eu criei. Aí. Gente, quando eu comecei a estudar autoconhecimento, era uma sorte de um outro universo que se abre para a gente olhar. Jamais
que eu ia pensar que hoje eu ia estar aqui dividindo o conhecimento desde um outro lugar com vocês, entende? Então, a gente enxerga desde o início assim, uma coisa muito ampla, a gente se sente muito pequenininho e com o tempo a gente vai andando, transitando um passinho atrás do outro e vai ganhando força, né? Então, é o movimento o que vai te dar a força necessária para você abrir o campo para as outras alternativas. E é isso que a constelação familiar promove, gente. É isso, é uma técnica. Vamos começar devagarzinho a entrar na técnica, entrar nesse mundo da constelação familiar. Eu lembro, a Stephanie me passou a lista de perguntas, gente, só que ficou no meu celular, tá? Então você vai me ajudar agora, porque eu só lembro da primeira, tá? O que é a tal? Isso, o que é a tal da constelação familiar? Gente, é uma técnica terapêutica, é uma ferramenta terapêutica que eu adoro. Sabe por quê? Porque para quem é muito técnico, como eu, e gosta de ficar analisando as coisas, e olha, aqui tal coisa, minha família tal outra. Mulher é muito assim, né? Mulher fica analisando várias receitas, nossa, aí já vê a família da amiga, a família da mãe, daí já também pensa no tio, no pai, no filho, no sobrinho. Mulher é muito assim, ela tem, porque como ela é multipotencial, ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes ela está cozinhando, mas ela está analisando as famílias, gente, ali na cabeça dela. E o que acontece? A constelação, ela permite enxergar de uma maneira clara, precisa, direta e até vou dizer objetiva. Objetiva do próprio terapeuta e do próprio cliente também. A vida, o campo familiar, não a vida, o campo familiar do cliente. Então, ela facilita que a gente enxergue em que lugar a gente está posicionado na nossa vida. Com que energias a gente se identifica mais, para onde que a gente olha, para onde que a gente não pode ver. É muito interessante e como a prática faz essa dinâmica, essa ginástica também, de que quando tem uma constelação grupal, você pergunta para a pessoa, para os representantes, olha para ele, você consegue enxergar? Daí a pessoa diz assim, prende a respiração primeiro e depois, aí já tensou tudo, né? Aí já veio o estresse. Não consigo nem abrir o olho. Geralmente, quando a gente tem algum problema na nossa vida, a gente tem 2 ou 3 caminhos, né? Na verdade, a gente tem 3. Ou luta com ele, ou foge dele, ou aceita ele. Quando a gente luta com ele, a constelação vai ter um movimento para mostrar essa luta, esse combate com o nosso problema. Quando a gente meio que não quer saber muita coisa, daí a gente fica de costas, faz de conta que não vê. É aquilo que o terapeuta sempre diz, esconde debaixo do tapete, você sabe que o problema é esse, mas você não quer abordar, entende? E tem o terceiro caminho, que a constelação promove desde uma linguagem do amor. É maravilhoso, porque ela vai fazendo um movimento, vai promovendo, na verdade, não vai fazendo nada, tá? Aqui na constelação não se faz nada que o cliente não esteja aberto a fazer, porque o campo ele só vai abrir até onde a pessoa está disposta a trabalhar aquela situação. E tem muitas vezes que a própria pessoa não está disposta, não está aberta a ver. Então, o movimento sistêmico acaba ali, porque ele não quer dar um passo a mais e está tudo bem, porque às vezes a gente precisa desses tempos na nossa vida. Não dá, tipo assim, para a gente ser cataratas do Iguaçu, entende? Na vida inteira a gente se jogar na cachoeira, entende? Não. Às vezes precisa colocar o pezinho na água. Segundo encontro, daí mais um pezinho, a água está um pouco fria, mas eu vou entrando, entendeu? Fazer um esforço, porque eu sei que eu preciso mergulhar, entende? Então, a constelação vai promovendo isso. Em um movimento muito sutil e desde o amor,
vai se promovendo um movimento, que era o que eu falei no início, para a gente sair daquele lugar de eu não consigo, eu não sei como tratar isso, eu não dou conta, na minha família está me abafando, tem muito agora, parece que entrou na moda também a mãe narcisista, para mim entra direto assim, a minha mãe é narcisista, eu preciso fazer uma coisa. A consulta chega assim, Flor, eu preciso fazer uma constelação, tudo bem, vamos marcar para a gente conversar, qual é a situação e tal. Eu já logo vou avisando a minha mãe é narcisista. Tudo bem, vamos trabalhar isso. Então, parece que também ficou como, tá como muito, ressoando muito alto, sabe? Pelo menos várias publicações e outros colegas com os quais a gente fala. Então, como para que fique claro, e para fazer um fechamento, ainda que não dá, né? Porque o Bert Hellinger, eu perdi a conta de quantos livros ele escreveu em relação à técnica. Mas ela é uma terapia breve, quer dizer que talvez o que você demorava com outras terapias para enxergar, sei lá, 12, 20 sessões, porque vai no tempo de cada pessoa, às vezes são 3. Mas na constelação, gente, muito poucas pessoas têm constelado mais uma vez comigo. Geralmente é uma vez, problema resolvido. É claro, na constelação a gente vai fazer um movimento para... O que é um movimento, né? Nossa, meu carro não anda, vou ligar o motor, abrir o portão da garagem, tirar o carro para fora, para a rua. E aí vou tentar empurrar ele para ver se ele liga, chamar um mecânico, chamar um guincho para ir para uma oficina, ver qual é a solução. Mas o principal é tirá-lo da garagem. Se ele continua ali na garagem, não tem guincho que ajude, o mecânico não consegue trabalhar, entende? Se ele precisar de um conserto maior, a gente precisa fazer o movimento inicial. Geralmente, na nossa vida, olha que maravilhoso. Quando a gente faz o movimento inicial, e o resultado, vamos dizer assim, nossa, eu dei um passo. Está tranquilo? Está todo mundo no mesmo lugar? Estou vivo! Está tudo bem. Vamos dar mais um passo e ver o que acontece, sabe? A gente vai tomando essa coragem que a gente sente muitas vezes quando está com um problema mais grande que a gente não pode. Então, é um movimento muito lindo, muito lindo mesmo. Assim que, enfim, a constelação, terapia breve, para uma abordagem objetiva, para uma abordagem clara, para uma abordagem sistêmica, não é? Quer dizer, além de você, tudo que está te rodeando, que está vinculado a você, porque assim, você quer a solução, por exemplo, não dou conta de levar a minha profissão à frente, mas a minha profissão é uma das coisas que a gente tem na nossa vida. Daí tem além, tem o relacionamento, tem a família, tem as finanças, tem a espiritualidade, tem muitas outras áreas, né? Então, a gente vai trabalhar... Você já está respondendo a segunda pergunta, que seria quais problemas podem ser abordados na constelação familiar? Isso eu achei o máximo, gente. Achei o máximo. Ainda que a holística é muito maravilhosa com a gente, porque já esse termo holos, né, de tudo... justamente pode ser transferido, vamos dizer assim, para a área da constelação. A área da constelação tem sustento do método científico, gente, e praticamente todos os problemas, praticamente todos, ficam fora alguns muito pontuais, podem ser trabalhados. Tanto é assim que aqui no Brasil tem um juiz federal que aplica a constelação familiar no fórum que chama? No fórum... No júri popular. No júri popular para a execução. Eu vi sobre o artigo também, sobre o trabalho de colocar cada um no campo para identificar esses conflitos. Na vara da família é utilizado também. Mediação, gente. Então, significa o quê? Significa que, primeiro, que está demonstrado cientificamente, segundo, que tem uma força, né, que está sendo levada a um nível além
do que for terapêutico em consultório, vamos dizer assim, além do que for um tratamento particular em consultório. Então, imagine tudo que vai numa vara de família, imagine tudo que vai ser trabalhado em um fórum. Muitas questões ali e muitas outras que não são trabalhadas aí. Por exemplo, questões de doença, uma doença, você pode ver, você pode enxergar no campo para onde, com quem está ligada essa doença, da onde que ela está vindo, uma doença, o que mais? Heranças, por exemplo. Quem são as pessoas da família que estão de olho, vamos dizer assim, que têm um interesse na herança? Quem está de costas para a herança? Então, são várias questões que podem ser abordadas, sabe? É muito amplo, muito além de os movimentos sistêmicos que a gente promove. Por quê? Porque a gente, quando digo tudo constelador, eu quero dizer, tá? O que acontece? A constelação, ela tem um sustento, tem as 3 leis sistêmicas que são a base de tudo. Então, tem movimentos sistêmicos que são válidos para todos nós quanto ser humano, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho mais, né? A gente vem da mamãe e do papai. Então, a grande maioria dos nossos sucessos e dos nossos insucessos estão vinculados a essa origem, ordem sistêmica. E a gente, olhando para isso, muitas vezes, a gente não tem nem percepção total de tudo que vai ser afetado, sabe? A gente só vai dar o primeiro passo e depois, na nossa vida, de maneira natural, vamos se dando o resto dos passos, entende? Até uns minutos antes de começar a live, eu vim abrir aqui o telefone e tinha tinha alguém que depois eu vou colocar com a licença da pessoa, vou colocar uma parte do que ela escreveu, que justamente estava com uma dificuldade para tomar ação no campo profissional. E ela veio fazer uma constelação, fizemos uma constelação na água, deve ter uma semana. E agora me diz, nossa, depois da constelação, eu fiquei um pouco ansiosa, assim, um pouco perdida no segundo dia. E logo no terceiro começaram a me vir um monte de insights, assim, de como que eu abordo a minha vida profissional, sabe? É aquele movimento que você faz, que você diz, e agora? Agora só vai para frente, entendeu? Agora estou pronta para o próximo passo. E Você fez isso. uma puxada, tem até um comentário aqui da Cris. Eu amo meu trabalho, mas de um tempo para cá não estou feliz. A constelação me ajuda como? Por exemplo, mudar de profissão, a continuar a fazer ou me apaixonar de novo por isso? Voltou aí um pouco mais aí. Então, ali tem várias coisas a ser trabalhadas, né? Será que é infelicidade? Porque veja a dicotomia, veja a contradição. Eu amo meu trabalho, mas não estou feliz. Será que a infelicidade que está sentindo tem a ver com a profissão? Ou por algum motivo, porque eu estava falando de profissão, veio essa à tona, mas a infelicidade vem por alguma outra coisa, entende? A gente precisa abordar mais profundo para onde, como é que a gente faria em um campo, por exemplo? A gente coloca a infelicidade no campo, entende? A gente coloca um representante para representar a infelicidade. Então, ele vai olhar para algumas pessoas ou situações que a gente coloque no campo, entende? Se a gente fizer uma constelação com representantes, que eu acho, gente, o máximo, tanto presencial quanto online. Eu trabalho muito online, mas eu já tenho feito presencial aqui no nosso espaço. Eu acho o máximo, porque você vai ficar de espectador de todas as energias que se movimentam no seu campo, tá? E como as pessoas não conhecem você, elas não sabem da sua história, elas não entendem do seu problema, elas até nem precisam saber do problema, qual que é que você está tratando, tá? As pessoas simplesmente vão sentir, vão se conectar com esse campo e vão falar, ou vão, se for presencial, elas vão fazer
Então, no presencial, por exemplo, as costas, elas não querem se movimentar, elas ficam caladas, elas não querem, então, ficam caladas, elas, se tu orientar alguma frase, algum movimento, não vai e não vou fazer porque não sinto assim, entende? Ou tá olhando para quem? Daí eu tô olhando para vão olhar. É muito, muito, muito maravilhosa a maneira que se recupera toda essa energia, essa memória do campo familiar é muito lindo. E assim como tem pessoas que gostam de trabalhar a constelação de maneira individual, que é muito válido, tem uns resultados fantásticos. Também tem pessoas que gostam de trabalhar grupal. Eu sempre digo, você quer a verdade, toda a verdade de tudo que está acontecendo, vamos no grupal, porque outras pessoas irão falar aquilo que você não está enxergando, aquilo que você não percebe, até você mesma, sabe? Até você mesma. Então, o campo, ele é soberano em todos os aspectos, né? É muito lindo, muito maravilhoso. Você colocou aí a situação, é porque como a gente, até falar da terapia holística, a gente cuida do corpo, do mente e do espírito. Quando a gente fala também da infelicidade, se for o caso, como você disse, tem da profissional, a amorosa, a familiar. Se uma estiver pesando, pode ser que atrapalhe outra, né? Então, se eu amo o meu trabalho e hoje não estou feliz com ele, será que lá você está sentindo mais, mas lá é a fonte? É justamente o que você diz. Precisa ser encontrado onde está a dor. Não está num lugar, está em algum lugar e precisa ser identificado para ser curado, né? Exatamente. E sabe, vamos desmistificar também, né? Tem alguns clientes que pensam que é uma questão assim de magia, uma questão mística. Gente, eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Porque senão parece que quando eu falo de campo que levanta as memórias da família, fica uma coisa assim, são tudo médium. Eu até quando eu comecei a estudar lá atrás, eu já me fiz essa pergunta, tá? Nossa, são todo médium ali. Não é possível? Olha só, quando você vai entrar no mercado, sabe, você vai fazer aquela compra do mês no mercado. Daí você se programa, faz a lista em casa, né? Porque se não faz a lista, você gasta o dobro, tá? Então você faz a lista em casa e vai com o que precisa e tal. Daí quando você chega no mercado, o primeiro dia do mês, ou pior ainda, o mercado costuma fazer promoção último dia do mês. Eles colocam aquele dia de menor preço do mundo, aquelas coisas e tal. Daí você vai lá com a sua lista. Já chegar no estacionamento já está lotado. Você já tem dificuldade para encontrar o lugar aonde estacionar o seu carro. Ali já vamos, que eu preciso fazer a compra do mês. Tá, pega a lista, pega a bolsa, pega a carteira e vai com o seu carro para dentro. Quando coloca um pé para dentro do mercado, já logo na entrada do mercado já estão todas as caixas, né, de saída. Já está lotado, já tem fila ali no caixa. Aí o caixa já tem fila, todo mundo está com o carrinho cheio, porque é aquele dia de compra, sabe, de melhor preço. Eu disse, vamos em frente, porque o leite está barato, a carne está barata, não sei o quê, vou fazer a minha compra tal. Mas você percebe como você vai prendendo a respiração, você vai percebendo tudo isso, gente. Você vinha pela estrada e quando você ia entrando no estacionamento, você já disse, estacionamento lotado. Você não parou para pensar, mas você sentiu que está lotado e que você precisa fazer um esforço extra para você encontrar o seu lugar para estacionar o carro. Uma energia que você levantou, isso é o campo falando. Nossa, isso me afetou. Não é que eu saí, entrei de boa, o estacionamento está lotado, está tudo bem. Pode ser que você tenha se programado para sair de casa e dizer, eu sei que vai estar lotado. Olha, eu até me programo, tá? Eu até me programo, mas ele sempre me pega, tá? Ele sempre me pega, porque você sabe que daí você vai sair cansado, você já quer chegar para casa, tomar um café, sentar, fica aquele monte de sacola que você precisa ordenar, entendeu? Geladeira, o que vai para o balcão aéreo, aquela coisa toda do mercado. Então, veja como o campo, ele vai
passando muita informação para você. Daí você entra dentro do edifício onde que estão as coisas para comprar e você sente uma outra energia, porque lá nos carros, tipo assim, é vazio, só os carros. Ali dentro já não é apenas seu estresse de estar entrando, você já começa a perceber o estresse das pessoas. Aquela coisa lotada, a pessoa idosa que não tem lugar para passar, você enxerga ali o caixa que é preferencial lotado, então assim uma pessoa idosa vai ter que fazer fila, em pé, entende? Tudo isso é informação do campo. Você entrou no mercado e você não falou com ninguém, mas toda essa informação chegou para você. E se alguém perguntar para você como você se sente, você vai dizer, eu tenho que vir bem, mas já estou cansado antes de começar. Entendeu? Então, você, vamos um pouco além, vamos considerar essa situação, vamos um pouco além. E você quer se movimentar no sentido iogurte? Está lá no final, ou até meu coração está assim, no sentido iogurte, está lá no final, os frios, né? Daí você diz, a verdade é que se eu podia, eu queria sair correndo daqui. Se eu tenho livre eleição, eu não quero entrar. Eu sei que está lotado, as pessoas estão nervosas, todo mundo quer pagar, todo mundo quer voltar para casa. Se tu, por bondade divina, encontrou um amigo no mercado, acontece muito comigo, sempre encontro o cabeleireiro lá, eu quero falar um monte com ele não tem tempo, eu também não tenho tempo, entende? Acontecem umas coisas que são bizarras. Ninguém tem tempo, porque está com uma lista enorme, o mercado está lotado, começa a bater em você com os carrinhos, o carrinho que não passa, daí vem aquela máquina que está subindo, baixando coisa, porque eles vendem o tempo inteiro. Entende? Vê como toda essa atenção já foi passando aqui. Isso é o campo. Somente que a gente trabalha em um campo limitado, onde vai recuperar as memórias da nossa família para a gente entender o que está acontecendo. Então, é muito lindo. A gente faz esse exercício do campo o tempo inteiro, através de todos os dias na nossa vida, as pessoas com as quais a gente conversa, seja online, gente, seja presencial. Olha, a gente está aqui, tem uma quantidade de pessoas conectadas, eu não conheço nenhum de vocês, falo mais com vocês, mas só de pensar no mercado, meu coração já dispara, entende? Só de pensar nessa coisa de mercado lotado e fazer compra, meu coração já diz, não queria passar por esse estresse. E às vezes isso acontece no campo, a gente coloca, por exemplo, vamos supor que no lugar do mercado a gente colocou a profissão. Menos seu coração disparou. E você vai fazer o quê? Você vai olhar para isso? Não, eu queria sair correndo mesmo. É muito provável que você não está a gosto com a sua profissão, entende? E você vai enxergar isso claramente nesse momento, porque ele é reduzido. Ele não tem a dimensão gigantesca, né? A gente trabalha com campo reduzido, onde entram seletos elementos para a gente conseguir abordar a situação, tá? Solução. Tomara que a gente tinha, né, um livrinho de soluções para todos os problemas do mundo aí. Não tem, gente. A solução está dentro de cada um de nós. E o constelador, um constelador que é responsável com o seu trabalho, ele não vai empurrar uma solução, vamos dizer, a força. Não tem como, entendeu? Como o terapeuta querer dizer o que é bom para você ou não é, entendeu? O único que sabe o que é bom para você é você, entendeu? É isso. Tem até outra pergunta que é necessário ter conhecimento prévio para participar da constelação familiar? É uma das perguntas que surgiram também. Não é necessário, olha que coisa mais linda, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio. Sabe por quê? Vamos dar uma explicação técnica. E a constelação familiar tem 3 leis, que são as básicas, elementais, que são as que regem a constelação. Mas a gente diz, regem a constelação. Gente, aqui entre vocês e eu, regem todos os relacionamentos dos 8 bilhões de pessoas que moramos aqui nesse universo. Essa técnica me apaixonou, porque o autor,
o pilar principal dela, conseguiu colocar regra no amor, gente, que é uma coisa que a gente diz, para onde que eu vou começar? Meu Deus do céu, é muito grande. Eu vou escrever 50 mil livros e não vai dar. Ele resumiu em 3. Entende? Então, assim, pertencimento, todo mundo tem um lugar no sistema, porque todo mundo aqui, nesse mundo de 8 bilhões, tem mamãe e papai. Pertencimento. Hierarquia, os nossos pais têm mais força do que a gente. Eles vieram antes que a gente, né? Os nossos avós vieram antes dos nossos pais. Quando eu li isso, eu disse, mas é óbvio. É óbvio, mas muitas vezes a gente adota na nossa vida lugares que não são nossos. E ali é onde começa o desequilíbrio e a gente entra na terceira lei, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Até entre amigos. Até entre amigos. Vocês estão dando o que aqui? A sua atenção. E eu estou dando aqui uma informação. Percebe como tem um equilíbrio? Vocês estão dando uma coisa e recebendo outra. E o tempo inteiro a gente está nesse balanço. No universo, ele rege todas as relações e assim, ele funciona para todas as famílias, ainda que as pessoas não acreditem naquelas leis. Tá? Ele funciona para todo mundo. Então, a gente não precisa saber de nada, nem entender de lei sistêmica, ler 50 livros, nada disso. A gente somente precisa estar aberto para enxergar o que está trazendo à tona o problema que eu quero abordar. A constelação vai mostrar isso com muita clareza. Muito, muito, muito claro mesmo. Tem uma pessoa que falou aqui, Flor, eu fiz constelação e foi identificado que minha mãe se sente excluída e com isso a minha prosperidade trava. Como eu movimento isso? Como eu movimento isso? Vamos trazer 2 conceitos que são importantes, tá? O primeiro, que a nossa mamãe, ela é a origem da gente. Foi ela quem se prestou para que a gente venha para esse mundo. E o nosso primeiro sucesso, o nosso primeiro êxito na vida é ter nascido, ter vindo ao mundo, porque a gravidez podia não ter dado certo, mas deu e você está aqui, está vivo, está fazendo a sua parte. Então, esse é o primeiro conceito a ser trabalhado. E o segundo, como é que se trabalham as exclusões? Ali vem a primeira lei da constelação. Ainda que a ordem não importa muito, né? O pertencimento, a gente tem sede de pertencer ao nosso sistema familiar. E o que isso significa? Se meu pai, a vida inteira, ele trabalhou em um trabalho fixo até aposentar, provavelmente lá em algum lugar eu sinto que eu preciso também adotar essa forma de trabalho para mim, porque foi a primeira maneira que eu vi que a pessoa se vincula com o trabalho. Então, aquilo é natural, entende? Vai ser muito difícil que dê um pai que trabalhou a vida inteira e num trabalho assalariado, num trabalho que o dinheiro cai na conta do mês, o primeiro trabalho do filho vai ser empreendedorismo. É muito difícil, ainda que não dispensamos, tá? Então, essa questão de trazer parte do nosso sistema junto com a gente faz com que a gente abra ou feche caminhos. E o movimento sentido à mamãe. O movimento sentido à mamãe é justamente, eu tenho trabalhado um workshop que chama Dinheiro Você Pertence. E nesse Dinheiro Você Pertence, é olhar e o dinheiro ele está vinculado estritamente à relação que a gente tem com a nossa mamãe. Estritamente. Tipo assim, se eu disser agora, pensa na sua mãe e traga uma palavra. Daí a pessoa pode dizer amor, acolhimento, felicidade, colo. Pode dizer qualquer dessas palavras, vamos dizer assim, mais positivas. Ou também pode dizer tristeza, pode ser melancolia, pode ser falta, pode dizer frialdade. A palavra que você colocou agora, gente, é a que está definindo a sua relação com o dinheiro também, tá?
Então, assim, quem colocou, por exemplo, frieza, eu sinto a relação com a minha mamãe, a minha relação com o dinheiro também é fria. Entende? Eu sinto cor, eu sinto felicidade, a minha relação com o dinheiro também é felicidade, saudade. Então, saudade da mamãe se cubre com um abraço, né? Agora, saudade do dinheiro, temos que rechear uma conta ali. Rechear uma conta, entende? Então, resolve-se em constelação. Nessa constelação que a pessoa fez, o mais importante não era tanto, ao meu ponto de vista, eu tenho saudade de ter dinheiro, percebe? Como é a mesma palavra. Na verdade, não é tão importante o que a gente identificou de como a pessoa se sente, sabe? Porque a pessoa pode se sentir XYZ, mas o importante é qual é o movimento que eu vou fazer para trabalhar isso. Isso que verdadeiramente importa. O que foi movimentado no campo para que eu entre em ação, né? Que ficar parado somente para trazer uma informação não faz muito sentido. Tipo assim, vou passar o dia inteiro fazendo análises das guerras que houve no mundo, mas depois não vou fazer nada com isso, porque eu não estou vinculada por nenhum aspecto, entendeu? Não posso fazer nada, não trabalho, eu não sou da área da seguridade, não sou da área da saúde pública, não me, tipo, sabe? É só um levantamento de informação onde a gente não toma ação. E o movimento é uma coisa necessária, ela é uma coisa orientada para que o problema possa ser enxergado e para que a pessoa consiga fluir, entende? Para que consiga fluir. Como trabalha a constelação? A constelação trabalha com frases de cura. As frases de cura são todas afirmações positivas que, quando o movimento não se dá de maneira natural, a gente pode fazer esse acolhimento através da fala. Então, por exemplo, vai ter uma frase de cura que diga: mamãe, eu vejo você, você pertence, você faz parte do sistema. E daí elas vão trazendo, com o passar do tempo, uma consciência, que é isso que importa. Vão passar 2 dias, 3 dias, 5 dias, talvez uma semana, um mês. E um dia eu vou dizer: gente, a relação com a minha mãe é fria, mas se eu faz um mês que eu não ligo para minha mãe, eu vou ligar para ela hoje, porque ela é a minha mãe, entende? Porque o movimento é desde o interior da pessoa. O terapeuta não pode te dizer: não, a sua mãe está excluída, então agora você tem que ligar mais para sua mãe. Marca café todo final de semana e vai com ela. Não pode, gente. Isso é uma coisa que sai de coração de cada um de nós. E o que vai desenvolver a constelação e outras terapias também é trazer a consciência de como é que você precisa trabalhar esse relacionamento para que, na verdade, assim, eu até no enunciado, né, a minha mãe se sentia excluída. Não podemos saber o que a mãe da pessoa sente. Sim, podemos saber se a pessoa está excluindo a mãe. Se a pessoa está excluindo a mãe, ali a coisa começa a tomar mais cor para a gente trabalhar, né? É por aí. O movimento em si foi iniciado, né? Quando ela foi atrás da constelação, conseguiu abrir a consciência e dentro daquele posicionamento ela identificou aquele fato. Então foi iniciado o movimento. Daí os próximos passos, o seu coração, a sua ação, a sua melhora é com você. Já se abriu, né? Ao procurar e conseguir enxergar. Isso é muito importante, porque tem pessoas que querem muitas soluções, às vezes, mas não estão abertos a enxergar, né? E eu preciso querer de coração que aquela verdade seja revelada para eu tomar uma atitude perante ela. Daí, por exemplo, vamos supor assim, se eu fico quieto, eu fico quieto porque eu estou escolhendo ficar quieto, entende? Não é porque eu não sabia, porque eu não percebi, não. Agora eu já sei, já percebi, mas eu escolho ficar aqui. Também é um movimento, mas você percebe o que acontece ao seu redor. Então, é bem
interessante, bem lindo. Sobre as crenças possibilitadoras através da constelação familiar. E as crenças possibilitadoras, porque a gente já falou que a gente está cansado, gente, de crença limitante, de tudo que não podemos fazer pela tal da crença limitante. Mas será que existe isso de crença possibilitadora? Existe, e muito, gente. E a constelação vai te dar o primeiro pontapé, a primeira crença possibilitadora que a gente vai trabalhar aqui é quem você é e aonde você está posicionado na sua vida. Quem está no centro da sua vida? Será que você está ao fundo? Será que você está olhando para o passado? Será que você está olhando para fora? Será que você... Como se sente você entrando no campo? A primeira grande resposta que está sempre dentro de você. Vamos colar nessa ideia, né? Porque ninguém pode dizer quem é você. Somente você que sabe. Mas você vai perceber quem é você. Quem é você? Porque muitas vezes a gente diz quem é você? E a pessoa diz, eu sou doutor, eu sou arquiteto, eu sou filho de Lucas e Júlia. Não, mas quem é você? Fora da sua profissão, fora do seu hobby, fora da sua mamãe e do seu papai. Quem é você? Quem é você? Estou tendo um eco ali, que não sei se tem algum microfone. Alguma coisa mexeu ali. Tá bem pouquinho. Ué, deixa eu diminuir isso aí, às vezes é o volume aqui. Vou ver se foi. Então. Vê se tá. Pra mim tá normal, tá bem pouquinho, Flor. Tá. Ah, tá dando. Tá. Tá dando mesmo. Ainda tá dando bastante alto pra mim. É quando você fala que dá retorno pra mim. Sim. Eu não sei se eu abri. Sim. Vamos tentar continuar. Vou baixar um pouquinho aqui. Então, o primeiro é você perceber quem a gente é. Enquanto a gente ocupar o centro da nossa vida, a gente vai ganhando força para desenvolver os nossos projetos, nossos sonhos. Então, primeira crença possibilitadora. Com constelação, gente, procure de coração saber quem é você. Segunda crença possibilitadora. Quando você está no centro da sua vida, você percebe quais são as capacidades que você tem. O que o poço faz ser. E é uma coisa que quando a gente tem um problema aqui, tá com dois voos. Sim, tá dando sim. Pra mim muito. Vou deixar aqui um pouquinho. Quer abrir de novo? Ver. Continua. Pra mim tá normal. Continua. Quer que Tem. eu saia e entro de novo? Tenta sair pra ver se eu consigo te aceitar e volto ao normal. Que pra mim, você falando tá limpo. Quando eu falo, tá dando retorno, gente? Só o meu aqui participando agora? Vocês estão ouvindo normal? Como é que tá aí pra vocês? Tá? O áudio tá dando retorno ou não? Não sei se fui eu aqui. Tá tranquilo o áudio? Vou abrir no celular aqui. Tá dando Não, tá normal, né? Eu vou adicionar a Flor para ver se vai funcionar. Obrigada, Vanessa, pelo retorno. Tá, eu vou chamar ela de novo. Tava normal.
normal. Obrigada, Cris. Eu acho que não é o meu, não. Obrigada, Vi. Vamos ver Oi, se agora vamos vai. ver se agora vai. Testa aí pra ver se agora tá dando retorno ainda. Tá. Eu vou desligar meu computador, porque meu computador tá aqui perto, às vezes, né? Será que não? Meus Meus auriculares estão lá dentro auriculares de estão lá casa, dentro de gente. casa, Eu gente. posso tentar. Eu posso tentar trazer. O meu, na hora Posso que fechou, soltar? ficou sem retorno. E comigo conversando aqui com você, não tá dando retorno no meu celular. Não, é só a Não, é minha só voz. a minha Isso. voz. Eu vou colocar o Eu vou fone colocar assim, o só um fone minuto, assim, tá? só um minuto, tá? Combinado, então. Pessoal, quem está gostando da live, quem quiser fazer uma constelação, tanto a Flor como outros terapeutas aqui realizam um trabalho com constelação familiar. Constelação familiar ajuda a gente a desbloquear situações que nem tem conhecimento, que nos limita com relação à nossa posição, a nossa energia vibrar muito em um campo dentro da constelação. Eu vou tentar exemplificar de forma simples, que às vezes tem uma filha que tem um sentimento de muita proteção e acaba que ela é a pessoa que está cuidando da mãe, cuidando dos irmãos, cuidando do pai, e é uma pessoa que fica extremamente sobrecarregada. E isso é uma questão que é possível ser identificada na constelação familiar e é possível ser entendida para melhorar essa situação. Então, essa é uma das questões que podem ser conhecidas e melhoradas a partir da constelação. E aqui na Abrap tem a Flor que atende de forma online em qualquer lugar do Brasil e tem outros terapeutas que, se vocês quiserem conhecer, agendar, é lá no abrap.org tem. Outra terapeuta que faz constelação aqui, eu gosto muito, é a Fabi. A Fabi Mangini também é consteladora, é uma terapeuta maravilhosa também, que eu adoro o trabalho dela. Então, a gente tem aqui vários terapeutas que atendem, além de outras terapias, a constelação. E dá para entender muito mais sobre, agendando com a nossa Flor maravilhosa também. Vamos recomendar, Rosinha, vamos recomendar. Vamos ver se agora funcionou. Estou ouvindo dobrado aqui no ouvido agora, gente. Eu faço terapia com os meus colegas e recomendo, tá? Às vezes a pessoa fala, nossa, Stephanie, você tá tão zen, qual é o segredo? Eu falo, estude terapia e faça terapia. A gente tá bem, mas sempre dá para melhorar. Ficou mudo, Florzinha? Tá, não. Não estou ouvindo Sim, você. vamos ver como é que é o mapa, tá? Só porque a gente Tá vai fazer igual, o grande final, gente, acabar tá com as igual, crenças limitantes. Vamos para as crenças possibilitadoras. Vamos que vamos. Já coloquei o fone, gente. Tá dando Primeiramente, quem é você? Quem é você? Eu acho que é sua internet. Terapia é vida, Cris. Eu concordo. Eu sou uma pessoa mais feliz, graças à minha vontade de desenvolver pessoalmente e me abrir às terapias, claro. Pessoal, a gente também tem a formação para constelação familiar, para quem quer ser um constelador, quem quiser também para o autoconhecimento e o autocuidado, temos formação de constelação familiar aqui também. Aí, isso, o conhecimento é Recomendado. vocês estão convidados também a buscar mais sobre isso. Vou escrever, gente, tá? Saber quem é você. Segunda possibilidade. Agora.
Olha, as dicas da nossa terapeuta Flor está no bate-papo. Primeira questão, se conhecer. Eu justamente, uma coisa que ela fez uma observação, é muito automático de quando a gente conversa com alguém, as pessoas te exigirem o que você faz e não quem você é. E realmente isso é uma questão que faz bloqueios nas pessoas, nas nossas posturas, no nosso desenvolvimento como pessoa, porque a gente não é o que faz, a gente é o que é. Então, a pessoa quando chegar e ser, a primeira questão que a gente tem que trabalhar é quem você é, como a Flor colocou aqui pra gente. Conhecer as suas capacidades. Jamais dizer, eu não gosto, eu não sei fazer. Permita-se fazer. Permita-se tentar. Primeiro faça, experimente e após fazer, afirme aquilo que está com você ou não. Não estou falando para extrapolar os seus limites, dentro das coisas que você acredita que pode fazer e agir de forma melhor, aprender e viver com uma qualidade de vida melhor. Não crie bloqueios que você não pode fazer mudanças, experimentar novas situações e novos fatos, porque a gente sempre pode aprender um pouquinho. Reconheça todas as suas possibilidades, se abra para aprender, se abra para aprender. E quem quiser, e através dessa live, identificou que precisa conversar com um constelador, fazer uma terapia através da constelação familiar, a Flor está aí. A nossa live ficará salva em parceria com ela. E aí vocês podem ir até o perfil dela, agendar uma sessão, entender mais sobre as terapias. Eu até vou fazer uma observação que eu coloquei, acho que em dezembro do ano passado, poder também atender consultas sociais ou consultas acessíveis. A Flor é uma terapeuta que faz muita mesa de valor acessível para quem gosta, quer conhecer, mas acha que às vezes agendar uma terapia não é uma questão que você vai desembolsar valores. A Flor faz eventos de menos de R$50 para quem quer fazer terapia, para quem quer entender, para quem quer se conhecer. Então, é um propósito meu poder trabalhar mais questão de terapia social, e a ABRAP também tem como projeto, como instituição, disseminar a terapia, e a Flor é uma das nossas colaboradoras que abraça esse propósito, porque terapia é acessível para todo mundo, e quem quer conhecer pode ir lá no feed da Flor, porque ela sempre está trazendo vários atendimentos de forma acessível para quem quer trabalhar o autoconhecimento. Fora as terapias que ela já atende lá, mais os trabalhos aqui na ABRAP de conhecimento que ela traz junto com a gente. E avisar vocês que se vocês precisarem de terapeuta, direct do ABRAP a gente encaminha o nosso time. Se você quer se tornar um terapeuta, a escola tem formação de terapeuta holístico, psicoterapeuta, psicanalista. E aqui eu já vou agradecer vocês por participarem da nossa live. Com relação a dúvidas, pode mandar que aí qualquer coisa a gente manda para a Flor, ela responde em stories para vocês e a gente posta aqui ou no feed, qualquer dúvida que ficar para vocês. E obrigada pela participação, obrigada Flor por ter sempre aberto aqui para a gente nesses eventos. Muito obrigada mesmo e pelo esclarecimento e a luz que você sempre traz aqui na presença da ABRAP. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, boa noite. Faremos novas lives com a Flor. Aguardem aí. Nós vamos continuar esse bate-papo maravilhoso. Isso. Boa noite, equipe. Isso aí, boa noite, isso aí. Bom descanso para vocês.